Quando Michael Andretti desceu do pódio do Grande Prêmio da Itália de 1993, ele já sabia que aquela tinha sido sua última corrida na Fórmula 1. Se alguém lhe perguntasse naquela ocasião se ele gostaria de algum dia voltar ao paddock da Fórmula 1, com certeza a resposta seria um não. Esse é um dos aspectos mais interessantes de seu desejo de voltar 30 anos depois como dono de uma equipe. Seria inconcebível ele voltar a se juntar com a McLaren, como aconteceu quando eles uniram forças para a primeira participação de Fernando Alonso na Indy 500 de 2017. Andretti disse que aquelas 13 corridas na Fórmula 1 quase arruinaram a carreira dele. É fácil se ver por quê. Enquanto Ayrton Senna lutava com Williams de Alain Prost, a média de posições de Andretti no grid era o 10º lugar. Ele tinha rodado ou batido em 6 corridas e só tinha pontuado em 3. No meio da temporada, ele precisava garantir presença de corrida a corrida, já que a McLaren queria comparar o reserva Mika Häkkinen com Senna. Mesmo com o final feliz, foi um pesadelo. Tanto Michael quanto seu pai, o lendário Mario Andretti, campeão da Fórmula 1 em 1978, que estava desesperado para ver seu filho brilhar na categoria, acreditavam que não era coincidência a tentativa de Michael fazer carreira na Fórmula 1 ir tão mal. Pode realmente ter havido a conspiração por trás de tudo isso? Ou foi só má sorte, o momento errado, ou simplesmente Michael andando mal com o segundo melhor carro do grid? Andretti já estava no radar da McLaren por algum tempo. Ele tinha assinado um contrato de testes em 1991, o ano em que ele foi campeão da Indy. Mas a época em que ele entrou na equipe, 1993, não podia ter sido pior. Os Fórmula 1 sempre foram mais sofisticados que os carros da Indy, mas a diferença nunca foi tão grande quanto naquele ano. Foi quando a tecnologia chegou ao máximo na Fórmula 1, tanto que em 1994 os auxílios aos pilotos foram banidos. Mesmo precisando se adaptar a toda aquela tecnologia, Michael gostava de poder programar o carro para fazer qualquer coisa que ele quisesse. Mas nem sempre ele achava que o carro dele fazia o que devia fazer. O que tornou seu tempo na Fórmula 1 ainda mais doloroso foi ver Nigel Mansell, seu substituto na equipe Newman-Haas, se sagrar campeão da Indy em seu primeiro ano. Ele sabia que faria uma boa temporada se tivesse ficado lá. Tinha até falado em vencer todas as corridas, tão bom que era o conjunto Lola Ford. Mas quando ele ficou em dúvida se devia ou não assinar com a McLaren, Mario lhe disse que ele seria louco não assinando. Depois, Michael diria que aquela foi a última vez que dei ouvidos ao meu pai. Para piorar, Andretti chegou no momento em que a McLaren perdeu os motores Honda, e depois de tentar os mesmos motores Renault que a Williams tinha, teve de se contentar com os Ford segunda linha. Esse fornecimento foi acertado tão tarde que não houve tempo para preparar o carro corretamente para a temporada. Por isso, Andretti só pôde testar o MP4/8 um dia e meio antes do campeonato começar. O problema se agravou quando as regras mais sem sentido da Fórmula 1 e que não podia chegar em pior hora para Michael. Sob o pretexto de cortar custos, cada piloto só podia dar 23 voltas a cada sessão de treinos, e mais 12 somando os qualifies da sexta e do sábado. Foi um desastre para um piloto que precisava se adaptar a um novo carro e aprender pistas que ele nunca tinha visto. Não havia dúvida de que as chances estavam contra Andretti. Apesar disso, ele ficou entre os 6 primeiros no Qualify de 3 das 4 provas iniciais e estava entre os 9 melhores no grid dos 6 primeiros GPs. O problema é que as coisas continuavam erradas nos domingos. Ou Andretti era traído pelo carro, ou rodava e batia demais. O que ele mais lamenta de todo o ano foi a colisão com Carl Wendlinger na largada da prova de Donington, onde Senna fez uma de suas melhores exibições. Recentemente, ele descreveu esse incidente como um dos que mais o incomodam, porque desde o warm-up ele sabia como o carro seria bom no molhado. O desempenho de Andretti nos qualifies caiu no meio do ano. Ele tinha ficado nos top 10 nas 6 corridas iniciais, mas nas 6 seguintes não ficou nenhuma vez entre os 10. O chefe da McLaren tentou estimular Andretti no Canadá, lhe dizendo que, daqui para frente, corra do jeito que você quiser, que nós vamos aguentar as consequências. Se você falhar, falhou, mas não adiantou. Seguiram-se novos erros e novos problemas no carro. Andretti só participou do GP da Itália porque Mario implorou a Ron Dennis para deixá-lo correr, considerando sua ascendência italiana. Andretti chegou à McLaren em época de turbulência interna. Além de perder o motor Honda entre 1992 e 1993, tudo indicava que a equipe também perderia Senna.
Isso levou a McLaren a escrever Andretti e Mika Häkkinen como seus titulares, e Häkkinen foi posto de lado na última hora, quando Senna assinou um contrato de $1 milhão por corrida. O problema é que havia um compromisso com Häkkinen dele correr naquele ano. A McLaren chegou a se comprometer com a FIA a inscrever um terceiro carro para Häkkinen se alguma equipe desistisse e o grid caísse abaixo de 26 carros. Isso nunca aconteceu, e quando Senna acertou para o resto do ano, no GP da França, Andretti foi condenado. Michael lembra que depois daquela semana, Ron Dennis lhe avisou que ele estava fora para que Häkkinen pudesse correr. Os Andretti tiveram de se esforçar para ele continuar no carro. Outro ponto que Mário acha que atrapalhou Michael é que a decisão de Senna deixou a McLaren com 2 pilotos caros, enquanto um outro jovem e barato esperava no banco. Faltavam 3 corridas quando Michael foi trocado por Häkkinen, mas não foi uma decisão imediata. Dennis disse que não podia deixá-lo ir embora porque só saberia se ele correria pela McLaren na próxima temporada em novembro. Mário queria que Michael esperasse porque acreditava que em 1994 ele faria dupla com Häkkinen, já que Senna estava assinando com a Williams. Mas Michael tinha uma proposta para voltar para a Indy com Chip Ganassi, que ele não queria perder. Anos depois, ele disse que naquela altura já tinha superado a Fórmula 1 e sabia que ninguém queria se envolver com ele. Seria melhor voltar para os Estados Unidos, curtir suas corridas de novo e restaurar sua reputação. No começo, a McLaren tentou dar apoio, mas no meio do ano a coisa mudou. Depois de 6 corridas, a equipe achou que Michael tinha perdido o rumo e estava sendo conservador demais. No verão, Dennis aumentou a especulação sobre o futuro de Andretti com um comentário surpreendente, no qual ele dizia: "Nós nos orgulhamos de manter nossos compromissos leais e morais com os pilotos. Se um deles não completar uma temporada com o carro da McLaren, como manda o contrato, só pode ser por acordo mútuo." O frenesi que esse comentário causou forçou Dennis a se explicar, mas o esclarecimento piorou as coisas. Ele falou que achava que Michael não estava curtindo a Fórmula 1 e isso estava prejudicando a carreira dele. Acrescentou ainda que se ele quisesse voltar para a Indy, a McLaren não o impediria. Ron afirmou que não queria substituir Michael, mas parecia ser uma boa oportunidade para ele ver as oportunidades que poderia ter se voltasse para os Estados Unidos. Em 2018, refletindo sobre aquele ano com o jornalista americano Marshall Pruitt, Michael disse que desprezava a McLaren até o início da era Zac Brown, no meio da década passada. Ele disse que agora a equipe sabe como se divertir e que com Ron ninguém podia se divertir. Quem pesquisar o breve período de Andretti na Fórmula 1 logo vai encontrar histórias de como ele se prejudicou por não ter se mudado para a Europa. Andretti discorda. Ele disse que frequentou a equipe por 2 meses antes do começo do ano, mas depois de dizerem insistentemente que não precisavam dele na fábrica, não havia razão para ele ficar por lá apenas para ser visto. Ele lembra que se mantinha no fuso horário europeu quando estava nos Estados Unidos e que falava regularmente com a equipe por telefone. Ele também assinala que na época do Concorde se voava dos Estados Unidos para a Inglaterra em menos de 3 horas e meia. E lembra que era quase o mesmo tempo que Senna levava para vir de Mônaco, mas na verdade o tempo de voo do sul da França a Londres é menor do que isso. Andretti disse que Dennis gostava de usar a recusa de se mudar para a Europa como desculpa. Em outras entrevistas, ele foi mais enfático, dizendo que não faria a menor diferença e quem acha isso não tem a menor noção. Então foi só um caso de lugar errado na hora errada? Os Andretti acham que foi mais que isso. O momento da decisão de Senna de permanecer até o fim de 1993, imediatamente antes do GP da França, parece importante, porque foi naquele fim de semana que os Andretti fizeram sua maior acusação. Eles dizem que o sensor eletrônico do carro de Michael estava desligado no Qualify da França, e o carro não tinha como se localizar na pista. Por isso, auxílios do piloto com uma suspensão ativa não atuavam como deviam nas curvas. Isso causou a pior classificação de Andretti naquele ano, o 16º lugar. Suspensões ativas podem falhar por si só, mas Andretti acredita que foi intencional, que alguém queria vê-lo fora da equipe. Ele já tinha dito antes que aquilo foi motivado pelo ex-manda-chuva da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, e que ele, Michael, foi usado. Michael contou ao veterano jornalista americano Gordon Kirby que sentia que estava destinado a falhar desde o primeiro dia na Fórmula 1 porque Ecclestone queria desacreditar as corridas da Indy. Se isso parece forçado, há alguns fatos a se considerar.
A Indy vinha crescendo por algum tempo naquela ocasião, e Bernie vinha disparando contra ela ainda antes da Fórmula 1 perder o campeão Mansell para a categoria americana. Ele ficava desafiando a Indy para uma disputa roda a roda com os carros da Fórmula 1 e afirmava que nenhum piloto da Indy passaria do Qualify se inscrevesse em uma corrida de Fórmula 1. Bernie comprou o contrato de Mansell para trazê-lo de volta para a Fórmula 1 em 1995 e um ano mais tarde ajudou a mudança de Jacques Villeneuve para a Williams, tirando da Indy um de seus nomes mais famosos, que tinha ganhado as 500 milhas de Indianápolis e se sagrado campeão. De fato, a ideia de que Eccleston queria prejudicar a Indy faz sentido. A parte que não faz muito sentido é porque a McLaren concordaria em prejudicar um de seus próprios pilotos. Sim, como Mario Andretti disse, ela tinha uma alternativa barata, que era a Hackney, esperando uma chance. Mas se fosse possível, qualquer equipe preferiria ver seus dois carros lá na frente todo fim de semana. Michael tem uma resposta para isso. Ele disse para Gordon Kirby que Dennis e Eccleston estavam juntos nisso e que as corridas eram menos importantes do que ganhar milhões de dólares. Anos mais tarde, no podcast de Marshall Pruett, ele foi um pouco menos direto, mas ainda sugeriu que se sentiu usado, dizendo: "Eu entendo essas coisas acontecerem, porque as pessoas fizeram o que fizeram. Nunca foi pessoal. Foi por causa da minha carreira aqui na Indy. Me usaram de uma forma diferente." Ainda em 1991, antes dele ser campeão da Indy, a McLaren avisou a Andretti que o queria para 1993. Se isso fazia parte de um plano maquiavélico com Eccleston para desacreditar a Indy, então todos os envolvidos certamente estavam preparados para jogar a longo prazo. Será que a McLaren perdeu o interesse em Andretti conforme o ano passava e ele continuava cometendo erros bobos, com Hackney esperando no banco? Isso é plausível. Eles negociariam com Bernie Eccleston no sacrifício de um de seus carros para prejudicar a Indy, uma categoria que eles mesmos tinham pensado em participar recentemente? A convicção com que os Andretti falam disso chega a ser convincente, mas para nós ainda parece um pouco exagerado.